Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast. Eu sou Evandro Pérsico, palestrante, consultor de vendas, mentor de líderes e treinador comportamental. E agora o Propulsor Empresarial Podcast também está no Spotify, então nos acompanhe por lá também. E neste próximo episódio do Propulsor Empresarial Podcast, temos a alegria de receber um grande amigo. Um cara inteligentíssimo, um amigo que nos reunimos muitas vezes para conversar de negócios, de política, de economia, vários assuntos. E esse nosso convidado, ele construiu sua trajetória atuando em áreas que impactam diretamente a vida patrimonial dos empresários e diversas famílias. E, além de tudo, ele ainda contribui na evolução do meio a qual ele atua. Mas antes de apresentá-lo propriamente, eu quero agradecer a todos que nos ajudam e nos apoiam e permitem estarmos aqui. Então vamos citar os nossos queridos apoiadores. Vamos lá. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para sala de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para negócios com visão do futuro, para muito além do agora. Estúdio Visual, Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing, serviços de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais e muito mais. Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual, com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos de bem morar, presente em 6 cidades, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Muito bem, muito bem. Falei de Furulento Tintas? Não, falei, né? Falei, muito bem. Pessoal, então agora quero apresentar o nosso queridíssimo Murilo Bortoloso. Ele possui 17 anos de atuação na área jurídica, advogado desde 2013, conselheiro titular da OAB da subseção de Garibaldi e Carlos Barbosa desde 2019, pós-graduado em Direito Público, Advocacia 4.0, Inovação Jurídica e Tecnologia especializando em Direito Negocial e Imobiliário, atuante em áreas do direito patrimonial, sucessório, previdenciário e bancário. Muito bem, é um belo currículo, Murilo. E para passar a bola para você, a nossa provocação é: decisões jurídicas também são decisões de negócio. Murilo, seja bem-vindo ao Propulsor Empresarial. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né, Evandro? É um prazer enorme estar aqui, né? E ainda mais falando de coisas que a gente sempre gosta, né? Como tu comentou bem, a gente já falou muito sobre economia e outros negócios aleatórios, né? E é sempre muito importante, né, essas conversas. Eu acho que isso só contribui para a evolução, né? E sempre, com certeza, estarei à disposição para falar sobre esse tipo de assunto. Que legal. E a nossa provocação, Murilo? Mas então, né, decisões jurídicas, com certeza, são decisões de negócio, né? Eu duvido, seja o gestor ou o empreendedor, né, que não tenha que tomar alguma decisão jurídica durante a carreira dele, né? Seja em qualquer área, trabalhista, patrimonial, civil. E, com certeza, é muito importante. É muito importante. Muito bem. Murilo, gosto muito de conversar contigo. E aqui, deixa eu falar um pouquinho mais como é que funciona, senão o pessoal não vai entender como é que funciona. De forma muito informal, Murilo e eu nos reunimos pelo menos... Olha, vamos sem mentira, uma vez a cada 2 meses, pelo menos. Com certeza. Nossos escritórios ficam pertinho, somos vizinhos, né? Exatamente. E acaba sendo tão legal porque a gente se reúne para conversar sobre negócios, sobre as questões econômicas, política, sem fazer juízo de valor aqui, mas da situação como ela está, da direção que as coisas estão tomando e, claro, questões estratégicas. Perfeito. E sempre entram questões que envolvem negócio. E nessa... É claro que eu não tenho como não pegar toda essa questão da tua especialização,
E sempre tem uma palavra diferente quando a gente se reúne. Sempre tem uma ponderação. Por isso que ter você aqui, com a tua experiência, com a tua inteligência, à disposição daqueles que querem crescer, que afinal de contas é o nosso... como dizer, nosso propósito, né? O propósito do propulsor empresarial é contribuir com quem quer crescer. E a partir disso, a tua inteligência, essa disposição, tenho certeza que soma muito. Mas aqui, eu já quero começar provocando um pouquinho mais, Murilo. Vamos lá. Porque assim, obviamente, ninguém erra porque quer errar. Não. Né? Mas, querendo ou não querendo, os empresários, eles estão atuando muito focados nos seus negócios. Até foi há uns 15 dias atrás, recebemos um colega seu, o Felipe Reuser, e ele trabalha também algumas questões que envolvem contrato social. Então foi muito legal. Foi muito legal a participação dele. E tenho certeza que a tua vai ser tão boa quanto e também vai contribuir bastante. E citamos em algum momento sobre os erros que os empresários cometem. E aqui eu quero te perguntar, baseado nessa tua experiência, nessa tua vivência juntamente aos empresários, né, Murilo? O que você percebe como o erro mais comum que eles acabam cometendo desses erros jurídicos que acabam impactando no negócio? Olha, eu acho que sem dúvida o contratual. O contratual é a base, porque o empresário muitas vezes ele começa o negócio dele e começa a dar certo. E ele começa a focar em área de produção, financeiro, comercial, e ele precisa fazer isso. Ele precisa do lucro para poder o negócio dele poder seguir em frente, né? Só que em algum momento ali acontece essa perda, né? Essa perda de capacidade técnica de gerir um contrato. Perdão minha voz, hoje eu tô com uma rinite mais forte hoje. Ah, tu gritou demais pelo título do Grêmio, fala a verdade para nós. Mas, com certeza, né? Só não vou falar muito para não brigar com a apresentadora. O apresentador também gritou bastante, mas de raiva. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. É importante. E regulatório também. Em negócios um pouquinho mais complexos, acho que o regulatório até ultrapassa a contratual. Tá? Mas, mas o mais comum para o empreendedor é o contratual. Né? É um contrato de, vamos supor, de obrigação de fazer, entregar alguma coisa, desde questão de prazos até as incumbências sobre uma inadimplência, situações específicas, data de entrega. Então, muitas vezes, e outras situações que são inerentes ao próprio negócio, porque assim nenhum contrato é igual. O contrato de uma atividade de construção é um, o setor de serviço é outro, os cuidados que tu tem que ter são outros, né? Contratos rurais, contratos, venda de um veículo. Então, cada negócio tem um modo, correto? E dentro disso, ainda do negócio, tu tem a questão da forma com que aquele empresário, aquele negócio oferece aquele serviço, aquele produto, ou às vezes até a compra, né? Então, é interessante, é muito importante tu ter ali um acompanhamento e, com certeza, preventivo. Né? O que se vê muito, porque eu falo de contrato, porque a pessoa te procura quando já estourou. Sim, né? Quando já passou e aí tu tem que resolver. Sim. Né? Então, aí tu depende, às vezes, administrativo, judiciário, enfim, né? Mas tem todo um contexto ali. Né? Então, eu acho que o contrato estaria em primeiro nessa lista aí. Entendi. Mas é interessante que você trata. Sabe que antes de nós começarmos a entrar no ar, eu estava conversando com o Diogo e falávamos um pouquinho daquela coisa do nós temos aqui um acordo pelo propulsor empresarial e aí que com nós o fio do bigode estava valendo e não precisava ir além. Mas a verdade é que nem com todo mundo, lamentavelmente, ainda vale o fio do bigode. Porque também tem a ver com a interpretação do que foi dito. É o principal. Às vezes o problema ou as situações acontecem porque alguém interpreta de uma forma ou de outra. E aí tu tem que ter um contrato, às vezes, muito claro e objetivo. Pelo menos eu gosto de usar essa expressão, porque às vezes ela prevê muito problema. Tá? Então, tu citou uma situação muito importante, porque a dúvida sempre vai ocorrer na interpretação.
Né? Então, os marcos temporais de quando vão acontecer as coisas, o que são essas coisas, né? São muito importantes. Né? Mas isso, tu me permite avançar um pouquinho? Porque eu acho que, Com certeza. Eu acho que vale a pena para a gente contribuir bastante. Porque, vamos lá, eu me deparo, às vezes, com clientes que chegam, Evandro, fiz um contrato com determinado prestador de serviço, agora tem que esperar até final do ano, senão tem que pagar uma multa alta. Ou me surgiu uma situação que eu fiquei empenhado. Às vezes tem o contrato e não se trata de fazer o contrato, mas revisar o que ele te entrega. Porque eventualmente a gente recebe um contrato, como na linguagem popular, chama um contrato um pouco mais leonino. Pode acontecer também, né? Do teu fornecedor, do teu, digamos assim, teu parceiro de negócios, olhar mais para o lado dele. Pode acontecer ou é um exagero da minha parte? Isso é normal, isso é normal. Por exemplo, né, tu é um fornecedor que tu transporta, ou tu entrega serviços principalmente, né? Tu vai ter um contrato ali, né? Às vezes esse contrato, enfim, falta informações, porque às vezes o empresário não vai buscar, ele pega, hoje é muito comum o ChatGPT, Google, certo. Enfim, né? Então o pessoal pega ali o modelo de contrato, mas essencialmente às vezes os detalhes importantes ali, que a prática jurídica de um profissional que lida com isso vai ajudar muito, né? Por isso é muito importante até ser preventivo no sentido de tu ter uma entrevista antes da elaboração do contrato com a pessoa, com o empresário. Tu tem que entender o contexto do negócio, desse empresário, desse negócio, dessa pessoa, enfim. E a partir dali tu vai transcrever um contrato, né? Às vezes tu pode olhar um contrato e tu não percebe diferenças. São muito parecidos. Certo. Mas saber quando aplicar um ou outro já tem muita base jurídica ali para isso acontecer, né? Então, é sempre muito importante. Claro, eu sei que situações não é possível, às vezes a pessoa a condição não deixa, enfim, mas sempre que puder é muito importante, né? Uma análise prévia, né? E eu acho muito importante a construção do contrato com o profissional. Tá. Né? Porque é muito comum, analisa tal cláusula, daí quando tu começa a analisar uma cláusula específica, tu começa a entender outras coisas e tu vai encontrando problemas que ali, sabe? Principalmente quando é um contrato feito assim na internet ou uma situação específica. Eu posso cometer uma inconfidência que eu acho que vai somar esse nosso papel. Fica à vontade. Né? Antes de entrarmos no ar e até mesmo ao trocarmos mensagens, ao ter sido feito o convite para você participar, você se mostrou muito preocupado ou pelo menos muito atento às questões que envolvem a ética do advogado e toda essa questão, né? Com certeza. E vamos lá. Tem um pouco a ver com isso que tu está falando também, né? Cláusulas que são muito parecidas a um leigo como eu, para ti podem ter significados bem diferentes porque você é um especialista. Com certeza. É o mesmo que eu vou falar contigo, Evandro, sobre questão empresarial, que tu lida todo dia, sobre negócio, sobre princípios de uma empresa, sobre a cultura, como tu lida com essas questões, né? Eu provavelmente não vou saber te responder, além do meu conhecimento. Perfeito. Certo? Então, eu acho que agrega sempre essa questão. E isso que tu falou é essencial, porque... E aí está muita dúvida do contrato, né? Por exemplo, tu elabora da tua forma, às vezes a outra pessoa não assinou, não entendeu ali, e ela achou outra coisa, às vezes. Às vezes ela Sim, naquela coisa do combinado, te disse combinado, isso, a palavra, falou aquilo, isso aí. E aí às vezes nem olha o contrato. É o que tu me falou, beleza, deixa eu assinar. Perfeito. E aí tem muito risco, né? É sempre muito importante estabelecer. Acho que quanto mais complexo o negócio, é muito mais importante, obviamente, né? Quando tu tem mais de um tipo de obrigação, né? A complexidade de um contrato é nesse sentido, né? Às vezes tu não tem uma obrigação específica, às vezes ambas as partes estão se entregando serviços, prestações ou trocas e isso é importante, né? Aí são mais complexidades. Mas assim, contratos usuais do dia a dia, tu vê muitas coisas assim, até sobre vencimento, situações, sabe, que se tivesse um tato ali de alguém que conhece, já teria visto na hora, assim, essas questões, né? Entendi. Sim, pela profissional, questão, né? Mas isso é bom falar porque a gente tem falado bastante aqui do impacto da tecnologia, por óbvio. Temos aí, você citou o ChatGPT e outras tantas tecnologias, e não tem como não trazer isso como algo que... Esse é um assunto que eu adoro, inclusive. Não, né? e é importante trazer porque tá aí, não vai embora,
e serve para ajudar. Com certeza. Agora, é aquilo que o ChatGPT nos serve, Nos e serve. não ao contrário. Com certeza. Eu acho que aqui tem uma... eu não sei se tu viu aquelas notícias recentes sobre o ChatGPT, onde, por exemplo, pessoas iam ali no ChatGPT com questões de saúde psicológica, faziam uma consulta ali com o ChatGPT e teve, inclusive, situações gravíssimas de induzir a morte de pessoas e tudo mais. Meu Deus, eu confesso que eu não acompanhei. Tem isso, e tem processos, inclusive, nos Estados Unidos rolando sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, para o profissional, o uso dessa tecnologia com o crivo que ela merece, ele é muito bom, mas tu tem que sempre ter a análise. Certo. Tem que ter o olho sobre isso, entende? Não é simplesmente, vou jogar um assunto lá, porque eu costumo usar isso na área jurídica, não o ChatGPT, eu tenho outros sistemas pagos, enfim. Mais específicos. Só que, assim, é muito comum ele me dar 2 respostas para a mesma situação. Certo. Então, hoje o cliente, por exemplo, ele vem conversa eu estou falando uma realidade não só minha, de vários colegas advogados. Os clientes já vêm com eles fazem algumas perguntas específicas que eles já consultaram, já tiveram. Então, tu sabe definir essas questões, né? Você percebe na hora, sim. Na narrativa que ele traz, você percebe. Isso, aí tu fica muito... E assim, não dá para ficar brabo com isso ou uma situação. A gente tem que entender que isso é uma tecnologia que está chegando e a gente tem que saber interpretar. Né? Então, como profissional, a gente tem que explicar. Olha, obviamente, eu sei às vezes que veio dali, mas eu tenho que relatar. Olha, essa circunstância ela tem 2 caminhos, não é muito simples. Por exemplo, esse artigo do Código do Processo Civil, ele pode ter uma sequência ali, não exatamente naquele caminho que ele disse, né? Pode ter vários caminhos e depende muito da estratégia, né? Sim. E aí o profissional na estratégia jurídica hoje é importantíssimo, né? Imagina. Né? E a questão da estratégia é muito importante, né? Aí tu tem outro vínculo que é a confiança, né? Sim. Confiança, enfim. Mas a tecnologia, voltando, né? Não quero sair do foco da pergunta. Tá legal falar a respeito, sim. Não, mas então, a tecnologia hoje ela é fantástica, né? Na área do direito, que é a minha área, eu uso muito no dia a dia, né? Tem vários sistemas ali. Só que tu tem que ter muito cuidado com a questão dos prompts, né? Que tu usa, né? A forma com que tu separa essa inteligência para falar contigo, para que ela não pegue vícios teus de buscas específicas, especialmente de usuários que fazem buscas rotineiras durante o dia, ele pega aquele perfil e ele vai te dar um resultado. Diferente de ter um foco profissional onde ele vai estar preparado para te dar não é aquela resposta, mas aquele nível de argumentação. Perfeito. Sabe? Aí, nisso é muito importante, inclusive, argumentar. Eu utilizo muito essa tecnologia de argumentação. Eu tenho um problema para resolver, uma questão específica, eu começo a evoluir questionamentos com ele para entender lógicas e estratégias. Interessante. Então, ali tu já tem uma capacidade de entender riscos, né? Não, mas acho que é sobre isso. A tecnologia, ela nem te emburrece, nem te deixa inteligente. Não. É como tu usa ela que vai determinar o impacto. Com certeza. E se tu me permite até... eu tenho dois pontos que eu acho que é importante trazer. Que, o primeiro é o seguinte, para reforçar o que você coloca aqui, vamos imaginar que estamos no Brasil e a complexidade envolvida na maneira como as leis são desenhadas e costuradas, fazem com que se torne necessária essa interpretação que você tanto traz e a necessidade de um especialista. Com certeza. E aqui não estamos tendo juízo de valor A ou B, especialista. Especialistas não só no direito, né? Exatamente. E aqui, para fazer uma analogia, porque eventualmente tem algumas pessoas que não são necessariamente da área jurídica, não entendem direito, mas todo empresário, se não entende, precisa entender de venda. E aí eu quero fazer uma analogia com os scripts de venda. Quando você fala do prompt, na hora me veio à mente os scripts. Sabe aquele textinho pronto que a galera decora para falar para os clientes? Aqui tem o Jean, aqui, que é da agência de publicidade, propaganda e marketing. Ele já sabe. Ele já sabe
e ele conhece do que eu estou falando. Porque eu sei do trabalho que ele faz, que quando ele traz alguma narrativa para o trabalho, ele não leva em consideração, sim, tem todo o conhecimento dele, mas ele não pega o feijão com arroz pronto, ele cria. Com certeza. Ele tira do zero, então por isso que ele tem resultado. E aqui os scripts de venda são a mesma coisa. Se tu entender, tu pode ter uma linha de raciocínio para seguir, mas tem que conversar com a tua empresa. Tem que conversar com o teu cliente. Vamos lá, vamos usar um termo que normalmente se usa. Na persona. Tem que conversar com a persona que tu determinou para o teu cliente. Então, para aquele que não entendeu do que nós estamos falando, nessa questão contratual que você coloca juntamente com o ChatGPT e os prompts, dá para fazer essa analogia com os scripts de venda. Não, eu acho que é muito importante. Eu acho que ali também a questão da forma da tua comunicação, né? Como é que é a tua comunicação, se ela é agressiva, se ela é mais tranquila, se ela é ética, se ela é mais agressiva nesse ponto também, enfim. Perfeito. Acho que tu tem que passar para o software a tua ideia de raciocínio, conforme o teu modelo, né? Aí vem o ponto de entender o teu negócio para poder fazer isso, né? Eu acho que e ainda mais no marketing, né? Eu acho que isso hoje deve ser fundamental, né? Fundamental. Temos um especialista aqui presente que não nos deixa mentir. E eu sei que se nós falar alguma bobagem, ele me puxa a orelha, ele assume o microfone e ele já chuta nós daqui, porque não, nem vou me aventurar muito, porque eu não tenho muito conhecimento. Esse aí sabe o que está falando, não é brincadeira não. E criterioso. Mas enfim, estamos costurando um momento que tá difícil conseguir conciliar, né, a questão da agenda do rapaz e do cachê para ele participar conosco, né? Mas algum dia eu consigo trazê-lo. Mas muito bem. Mas vamos lá. Murilo, olha só. Para a gente poder avançar no nosso momento, temos uma coisa importante, porque você também trabalha com a questão da proteção patrimonial, tá? Sim. Que é uma coisa muito importante. E não tem como não trazer um questionamento que tenha a ver com o momento. Porque, vamos lá, o empresário, ele abre a empresa e ele, trabalha. E ele trabalha um monte, e aí depois ele cresce, aí depois ele vai crescendo não só na esfera do seu patrimônio empresarial, como também no seu patrimônio pessoal. E aí ele está trabalhando. E passam os dias, passam os meses, passam os anos, e eu te pergunto, em que momento essa proteção patrimonial precisa ser olhada com mais atenção? O momento é sempre o quanto antes, né? De ontem, talvez. É para ontem, né? É ontem. Mas é que, na verdade, a gente sabe que assim, eu posso até discursar aqui na área jurídica, é tudo muito lindo, tudo muito belo, mas a prática do empresário é outra. Ele está ali, está correndo atrás, às vezes ele não tem tempo, às vezes ele delega uma pessoa, ou acontece alguma coisa, não vai para frente, né? Mas o interessante é o quanto antes, tá? Até por quê? Porque se atrasar muito e se surgir algum problema mais grave, aí sim tu começa a se complicar. Especialmente assim, eu acho que o grande gargalo, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que tal empresa entrou em recuperação e eu tive que pagar minhas dívidas, a minha pessoa jurídica, a minha pessoa física, porque teve uma confusão patrimonial. Então isso pode acontecer, né? Agora, quem se prepara antes e separa muito bem a pessoa jurídica da pessoa física, não vou dizer que isso não pode acontecer, que às vezes o caminho pode levar a acontecer, mas é muito mais preventivo, né? Então, o quanto antes tu lida com isso é fundamental, né? Murilo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque só para não deixar dúvidas... Acho que enquanto tu tiver com o teu negócio dando lucro ali, esse é o momento. Esse é o momento, tá. Porque tu nunca sabe, né? Legal. Até para não ficar dúvidas para aqueles que nos acompanham. Quando a gente fala em proteção patrimonial, estamos falando especificamente do quê? Qual é essa prática? Desculpa, dá uma fugidinha aqui, mas eu sei que tem vários caminhos, mas tu poderia dizer alguns caminhos para a gente... Proteção patrimonial tem vários objetivos, vários caminhos, tá? Especificamente, assim, tem muitos. Mas, geralmente, a pessoa que constrói um patrimônio, ela quer, pelo menos, preservar alguma situação. Lá na frente, ela não sabe se pode ter uma crise, uma situação específica. Então, é importante essa divisão de patrimônio. Até isso linka muito com a questão sucessória, né? Ok. Né? Que é da questão, se fala muito na proteção sucessória, na sucessão do negócio, né? Isso já é outra questão.
né? Mas é importantíssimo. Eu acho que a confusão de bens, pessoa física e jurídica, hoje é um principal gargalo dos problemas. Entendi. Então, vamos lá, só para ver se eu entendi. Porque para essas coisinhas que eu não sou tão... Né, aliás, eu possuo algum tipo de falta de informação importante. Que bom que você está aqui para me ajudar. Estamos falando especificamente de, por exemplo, holdings, contratos sociais, ou esses são só alguns caminhos? Fala um pouquinho para a gente poder ajudar e para tu me ajudar também nesse sentido, para saber quais são que caminhos que existem, para as pessoas também irem prestando atenção a respeito. É que eu acho que a holding, eu acho não, depende muito da questão, né? Mas a holding ela não é para todo mundo. Ok. Né? Tu tem que entender qual que é o teu nível de negócio, qual que é a tua, né, para te ter uma holding assim, né? E porque a pessoa não vai fazer todo esse acompanhamento antes de ter uma certa estabilidade. Perfeito. Ela precisa ter algum patrimônio que ela queira ali dividir, entender nesse conceito, separar a empresa, os negócios. Aí tu tem toda uma prática tributária também, que é muito importante, está sempre linkado com o escritório contábil, agora principalmente, profissional, né? Exatamente, para te poder entender como essa divisão vai ocorrer. Porque na prática, cada situação é uma situação específica, sabe? Acho que cada empresário, às vezes a gente está falando muito aqui do empreendedor, né? Mas tu coloca muito empresário, que teu ramo já trabalha mais com empresários, enfim, né? Sim. Então ali tu já tem um caminho diferente. Às vezes tu tem uma holding que vai recebendo royalties recebíveis dessas questões, a lucratividade. Aí tu tem uma prioridade de questão de tributos, para te pagar, não pagar menos, mas pagar o valor coerente dos tributos. Fazer um planejamento para isso acontecer conforme a lei e para que tu tenha o menor prejuízo, né? É nesse sentido, ninguém que fala de proteção para burlar algo. Sim, isso é importante ressaltar. Claro. Exatamente. A questão de burlar, ela acontece, é bom ressaltar, já que a gente chegou nesse ponto, que é fraude, essas questões, é quando tu já começa a ter débitos, dívidas, aí vai depender, dívida civil, tributária, específica. Então, a partir desse momento, já não é adequado tu começar a se proteger. Porque a partir dali tu já tem datas, por exemplo, de tributação de fato gerador, que podem chegar nessa situação no patrimônio. Aí tu vai ter uma situação que tem que se entender o caso concreto, onde tu se avalia se tu negocia essa questão, o que tu faz, né? Muitas vezes para até não ter essa proteção. Porque se ela vem tarde, ela prejudica. Perfeitamente. É um problema. Ou seja, é importante também, como você disse que a holding não é para todos, que se você, caramba, eu tenho um patrimônio, preciso protegê-lo, convém que tu busque então o profissional da tua confiança e vá fazer uma leitura. Exatamente. Leve as coisas para ele, fale dos teus medos e a partir disso. E assim, linka com um profissional da contabilidade também. Profissional da contabilidade, sim. Porque tu tem que entender, porque às vezes uma pessoa ela tem recebíveis de um tipo, ou outra pessoa, ou outro empresário, enfim, ele está tratando com imóveis, aí tu tem um tipo de tributação. Agora, recentemente alterou. Certo. Então, tu tem que ter sempre esse link com tanto o jurídico quanto a contabilidade. Certo. Porque a proteção patrimonial, ela não é algo... Às vezes tem um clichê no sentido de que a pessoa quer enganar, quer fraudar, sabe? Não é esse o intuito da situação. É tu fazer ali uma questão jurídica para te trazer menos prejuízos e para que tu possa empreender com mais tranquilidade. Né? Entender teus riscos, tu consegue filtrar teu negócio, entender quais são os gargalos ali. Então, acho que esse é o importante, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Sabe que eu quero aproveitar, porque essa questão da proteção ela foi muito bem explicada, mas ali no meio você usou uma palavra chamada sucessão. Ah, certo. E isso é importante que a gente fale a respeito também, porque afinal de contas, alguns até olham para a questão da proteção do patrimônio, mas não olham tanto para essa questão da sucessão. É importantíssimo. Aí é outro pepino. Uhum. Muito bem. Então, o que pode acontecer quando essa conversa de sucessão é deixada para depois? Olha, eu acho que assim, o aspecto do teu programa é muito ligado à parte empresarial, né? Eu acho importante, eu até esses dias, eu estava viajando, esses dias não, foi final do ano, estava ouvindo uma entrevista do Clóvis, da Tramontina,
falando sobre a sucessão a sucessão deles, como ela foi montada. Ele ficou 1 hora falando aquilo. Para mim foi uma viagem agradabilíssima, assim, porque eu fui ouvindo, estava sozinho e fui aprendendo. E aí, quando abre a boca é uma aula, né? Não tem. Eu, quando tenho a oportunidade de ver essas pessoas, eu sempre ouço. Verdade. Né? E ali ele fala a questão de quanto se trabalhou ali na empresa dele para se montar essa sucessão. Porque às vezes a sucessão não é só contratual. Tu tem que ter a pessoa que esteja disposta. Porque às vezes a gente, não, porque o herdeiro tal não quer nem saber do negócio. Não é isso. Às vezes ele não tem aquele tino, aquela habilidade. Né? Às vezes tu tem mais de um herdeiro, tu tem que entender como quem vai suceder. Sim. Né? Se quer fazer isso também, porque às vezes a gente só quer suceder o negócio, mas não sabe se a pessoa quer isso. Né? Acho que até surgiu um exemplo parecido com o Felipe Reuser também. E eu gostaria até de brincar. Às vezes tu tem 3 filhos, né? Um quer assumir a empresa, um quer virar médico, outro quer vender arte na praia. E aí? Todos têm direito. É por aí. Todos têm direito. Todos têm direito, né? E assim, eu sou pai também, me coloco nessa situação. Tu tem que entender que teu filho não quer aquilo ali e tudo certo, né? Então, aquele que quer, tu já foca ali nessa questão da sucessão. E tu tem que preparar, né? Acho que esse é o grande foco, né? Perfeito. E aí tu tem que entender que tipo de empresa tu tem, sócios, acordo de sócios, né? Acionistas, enfim, para deixar muito clara essa transição, né? Porque muito problema acontece se tu não tiver ali para ocorrer essa transição. Talvez tu queira algo que as pessoas que estão aí não queiram, né? Ou não vou dizer não queiram, mas não seja o objetivo delas, né? Perfeito. Então, acho que é importante deixar muito clara essa questão também. Né? E nós somos uma região empreendedora, né? Então, daqui a pouco não é difícil nós encontrarmos empresas que estão na 3ª, às vezes até na 4ª geração, empresas mais longevas. Sim. Eu estava dando uma passeada uns dias atrás pelo Vale dos Vinhedos e tinha uma empresa, não vou lembrar agora, que me chamou a atenção desde 1900 e sabe, há muito tempo, digo, não, obviamente foi vendido e tal, mas de muito tempo, Murilo. E eu não vou lembrar o ano, mas me chamou a atenção de caramba, eles devem estar na 4ª geração de pessoas trabalhando. Né? Imagina como foi as sucessões, né? Cada sucessão teve um certo impacto, uma transição. Isso. É uma situação... Às vezes, eventualmente positiva, eventualmente talvez não. Exato. Mas impactante. E se não preparado, não, claro, tempos ruins, crises acontecem, né? Mas se não preparado, tu pode ter um prejuízo ali até uma falência da empresa, né? Então tem que ser, isso é importante. Mas agora tu falou um termo que eu não gosto de ouvir. Para mim é que nem palavrão de italiano. Ah, meu Deus. Palavra prejuízo. Não gosto. Detesto essa palavra. Então trabalha a sucessão. Então trabalha a sucessão. Então, só que aqui você é um estudioso, buscou vários elementos para tua carreira e não tem como eu não te perguntar no que tange uma área bancária. Aonde os empresários mais se expõem a riscos jurídicos sem nem ao menos perceber? Na área bancária é que assim, tu vai procurar crédito por diferentes motivos. Perfeito. Né? Eu acho que o primeiro ponto é entender qual que é teu objetivo nessa procura de crédito. Né? Porque se teu objetivo for específico uma situação, tu tem que entender aquele contexto. Eu acho que o primeiro ponto é buscar comparar juros, entender como isso funciona, para tentar ter menos prejuízo, obviamente, nessa questão, ter mais, né, para que teu negócio impulsione mais, né, obviamente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, eu acho que são confusões, às vezes, patrimoniais da empresa com o sócio da empresa, como avalista, situações assim. Entendi. E aí tu gera confusão. Se houver, por exemplo, um problema de venda da empresa depois e o banco não quiser ceder o avalista, tu tens uma trava, né? Entre outras circunstâncias ali. Né? Certo. Então, eu acho que esse ponto eu sei que às vezes tu não tem nem como sair disso, né? Porque tu não vai ter e tu precisa ter o avalista e não é fácil esse ponto, né? Mas tentar evitar essa mistura patrimonial
a empresa, como se viu, né? É importante. Certo. Não, é importantíssimo porque tocar nesse assunto, porque toda empresa em algum momento, seja para investimento ou até para conseguir resolver alguma questão de ordem mais imediata, busca o banco. Ah, não. Isso Não não faz tem, parte, e né? faz parte da vida do empresário, né? E é interessante trazer esse elemento porque, primeira coisa, mais uma vez, o que eu estou fazendo conversa com a empresa que eu tenho. Por isso que é importante todo esse movimento de estar bem assessorado no que tange. Porque daqui a pouco, assim, fiz esse movimento. Qual é a tua opinião? O que você acha? É o mais assertivo? Não é? E aqui, se tu me permite, não só com o advogado, não só com o contador, Não. com o gerente do banco também. Ah, total. Com o teu gerente. Então, às vezes, Murilo, eu tenho que dizer assim para os meus clientes, cara, vai no banco, senta na frente do teu gerente, joga limpo, explica a tua situação para ele e pergunta qual é a melhor solução que tu tens para mim. E aí, às vezes, Evandro, eu não tenho tempo. Eu digo, cria teu tempo. Por isso pode te evitar um grande problema. Ah, com certeza. Porque daqui a pouco tu pega, é isso aqui. Cara, mas às vezes não é isso aqui. Sabe? É outra coisa. Com certeza. Eu vou até evoluindo um pouquinho essa tua linha de raciocínio. Eu vou talvez trazer um exemplo que destoa um pouco da questão do programa, mas enfim. Vamos lá. Tu tens ali, até não destoa porque tem empresários rurais também, né? Certo, tu tem muita questão do benefício fiscal hoje, né? Sim. Onde o pessoal pega os empréstimos para fazer certos ou compra de equipamentos ou melhorar a produção de certa forma e pega um empréstimo e deixa dinheiro aplicado no valor daquele empréstimo porque o empréstimo paga mais do que o subsídio. Ele tem um ágio ali, né? Certo. Às vezes de 5%, 6%, enfim, né? Só que aí tem que entender muito bem essa jogada, né? Porque muitas vezes isso está muito atrelado ao CDI e à Selic. E se tu pegar uma queda da Selic e nessa transição tu não perceber e não consultar teu banco por 2, 3 anos, é capaz de tu ter um prejuízo ali nessa questão, né? É mesmo. Então, tem esse movimento também. Exatamente. É importante, né? Caramba. Sim, né? É importante. Como É bem comum isso. Como né? são, assim, detalhes, meninos, de uma área para outra faz muita diferença. Com certeza. É por isso que, olha, eu fico impressionado como que precisa continuar estudando em todas as áreas. Sim, sabe, se aprofundar, ler a respeito, conversar com quem entende. Porque são muitos detalhes. Meu Deus. Sabe que às vezes a gente tende a simplificar as coisas, mas eu lembro de uma frase do Silvio Santos, que eu não vou, ele usa o termo difícil, tá? Ele diz que todas as coisas são difíceis, tudo precisa de dedicação. Eu não diria que todas as coisas são difíceis, mas eu diria que todas as coisas necessitam de um justo esforço para serem feitas e assimiladas, né? Um tempo, né? Um tempo, uma dedicação. Não fala de dificuldade, mas de justo esforço. Isso que legal. Isso é um conceito bem interessante. Não tinha ouvido falar desse conceito, né? Mas é bem interessante, bem especial, até porque o nosso valor mais precioso é o tempo, né? Perfeitamente. Então, a gente tem que cuidar muito bem onde a gente aplica o nosso tempo nesse sentido, né? Sim. Então, o Silvio Santos é um cara que... Era a referência, né? Referência, sim, né? Na corrida... Tanto na comunicação, como empresário, umas sabe? questões jurídicas ali. Na corrida já falamos de dois, né? De Clóvis Tramontina e de Silvio Santos. Nossa, São duas referências. E é importante, porque eles são inspiração. Sempre. Ok, outro momento que empreenderam, mas assim... Tu falou da Serra, por exemplo, aqui tem em Caxias do Sul a Lojas Renner, né? Sim. Lojas, era uma loja, deve ter, eu acho, seus 100 anos já. Sim. Era uma loja e hoje praticamente, eu não sei se o negócio principal é a loja, tem a questão do banco, de outros negócios, né? Sim. E já abriu capital também. Sim, Então, E, bom, referências não faltam. Não faltam. A nível Brasil. Sabe que eu gosto muito de assistir aquele programa Shark Tank? E lá atrás... isso é legal também. É muito legal. Claro, tem a proposta do programa, acaba sendo um entretenimento, tudo certo. Mas você vê aqueles empresários, a maneira como eles se posicionam, a maneira como eles trazem os elementos. Né? Eu gosto muito de escutar o Caíto Maia, da Chili Beans. Ainda mais com a visão dele, né? Ele tem uma visão que destoa, assim, ele é muito criativo. Eu também gosto. Isso aí. Gosto de todos ali, né? Todos para mim têm
Tem Isso. seus pontos positivos, né? Não, é isso. Então, muitas coisas legais, sabe? Tem aquela empresária ali também no Shark Tank, eu não lembro o nome dela. A empresária me remete a... É Angeli, talvez, eu não vou Eu lembrar acho o que é a primeiro nome Angela. dela. Eu até assisti outro dia um podcast com ela, enfim, onde se entrevistava e ela fez... ela alugou um prédio ali em São Paulo, num lugar específico, ali, não sei se é alugado ou pago, não lembro, enfim. Mas ela tem são 4, 5 andares, uma coisa assim, onde ela separou, ela tem um lugar que ela dá palestra, outro lugar que ela dá cursos ali, tem cozinhas industriais dentro. É mesmo. E ela se reúne com esse pessoal que ela fez, que virou sócio no Shark Tanks, entre outros, né, de impulsão. E ela, enfim, dá oportunidade ali, ela conversa os negócios, ela criou um ambiente para negócios, assim, algo Não, são os fantástico. visionários, né? É outra visão, né? Daqui a pouco essa brincadeira fez ela pagar a entrada nos Eu não sei há quanto tempo ela tem um isso, negócio né? pagando o outro. Que legal. E ela falou, o negócio dela são empresas, né? São empresas, né? Que legal, que legal. Ela mede o resultado dela pela quantidade de empresas que ela tem. Ela falou lá mais de 100, enfim, né? Gente, são visionários e nos inspiram. Mas enfim, vamos continuar, né? Afinal de contas, se não se deixar nós aqui, às vezes a gente normalmente nos reunimos de manhã para conversar, 8h30, 9 horas, piscamos os olhos, é 11h30 da manhã e se foi. Hora do almoço. Ai, meu Deus do céu, mas vamos lá. Aqui eu não tenho como não abordar coisas que conversamos, inclusive, nessas nossas reuniões informais, que são a questão dos investimentos imobiliários. Né? E aqui eu não tenho como não te perguntar sobre quais cuidados jurídicos a gente precisa ter para evitar problemas no futuro quando a gente investe nessa questão dos negócios imobiliários. Meu Deus, aí são muitos, né? Será que temos 4 horas aqui, Diogo? Talvez na frente. Eu acho que assim, falar da questão imobiliária, tu tem toda a questão da pesquisa, tanto do imóvel quanto das pessoas que estão envolvidas. Isso hoje é regra, né? Tu tem negócios específicos de compras em leilão, tu tem negócios específicos de investimentos, né? E aí depende muito para que tu quer esse teu negócio, né? Se tu quer para locação, se tu quer para fazer render, enfim. Né? Mas eu acho que a busca chama due diligence, né? Que é tu buscar ali um profissional competente, geralmente da área da advocacia, obviamente, que ele faz toda essa pesquisa, né? Alguém de confiança, tanto imobiliária quanto das pessoas envolvidas, né? Tem documentos ali que precisam ser analisados, tanto do imóvel quanto de certidões de tribunal e outras específicas, né? Então é sempre importante a avaliação do profissional, né? Mas falando como também empreendedor dessa área ali, eu acho que tu comprar bem é o caminho, né? Como investimento, né? Tu citou a palavra investimento. Sim. Acho que é comprar bem, né? Porque às vezes a gente quer o lucro na venda, mas a compra é onde o lucro onde acontece. Mas isso em toda a área empresarial, tá? Porque vender dá bastante trabalho, tá? Eu tenho para mim que vender é fácil, mas dá trabalho. Depende do preço, né, Evandro? Mas aí o pessoal diz assim, eu estava conversando sábado, estava dando um treinamento pro pessoal da Empretec, de Bento Gonçalves. Sim. E eu falei esse termo, a venda é o setor mais importante da empresa? Aí uns disseram que sim, outros disseram que não, e eu respondi, sim, desde que tu entenda que a empresa inteira é o setor de vendas. Bacana. Se tu entender que a empresa inteira é o setor de vendas, porque é o que é, o compras procura comprar bem para ajudar quem está vendendo. A logística tenta entregar rápido. Para ajudar. Então, a empresa inteira é vendedora. Tu pode ser o melhor vendedor, mas se tu não entregar com qualidade no prazo... Se a empresa não tiver mentalidade vendedora, ela vai enfrentar grandes dificuldades. E aí, enfim, como eu gostaria que fosse a visão geral. Isso é uma coisa que estamos trabalhando para fazer essa cultura de uma maneira geral ser abraçada. Mas, enfim, por essa lógica, eu falava justamente sobre isso, né? Que o compras ele vai te ajudar a vender melhor. Então, na questão do imóvel, Murilo, não tem como ser diferente. Tu vai fazer um bom negócio se tu compra,
E aí, não só se tu compra, mas de quem tu compra. Exatamente. E aí aquela coisa, surgiu um negócio, eu não conheço a pessoa, não conheço a índole dela, ou até conheço, e isso talvez seja um problema. Não tem como não dizer assim, não, eu vou procurar o profissional que vai me embasar para fazer um bom negócio. É isso aí, fazer um bom contrato, avaliar o imóvel, né? Isso. No sentido de não avaliar o valor, mas avaliar a documentação do imóvel, né? Falo de certidões, enfim, específicas para isso, né? Então, tu tem todo um aparato jurídico ali que precisa ser feito para poder te dar um pouco mais de segurança nessa venda. Claro que na área jurídica a gente não tem como prometer as coisas. Sim, né? sim. Não existe promessa. A gente tenta sempre buscar o melhor, com certeza. Acho que todo profissional pensa dessa forma, né? Mas acho que os cuidados básicos, com certeza, um profissional vai te dar um apoio, né? Documentação para poder, pelo menos, ter a validade da compra, né? Muito legal, muito bom, muito bom. Sabe, a gente já tá... A gente virou a curva, né, para a reta final e já estamos vendo lá o local da bandeirada. Opa! Mas eu não posso deixar você embora sem a gente fazer uma pergunta que me deixou muito curioso. Que é a advocacia, inovação jurídica e advocacia 4.0. Cara, porque isso, para eu que sou leigo, a gente sempre escuta a indústria 4.0, a indústria, não sei, e aí eu vejo o termo a inovação jurídica e advocacia 4.0. Ai, caramba, como é que é isso? Isso aí foi como é que essa tecnologia... Me conta um pouco sobre isso. Sobre isso aí, na verdade, foi ali pós-pandemia, pós ou durante ali, que eu comecei a entender um pouquinho sobre esse mundo digital e a área jurídica. Comecei a perceber situações que antes eram mais simples de negociações jurídicas, né? Isso mais ligado ao marketing, né? Mas aí eu comecei a buscar informações e tal, e eu achei uma ali que me atendia para me entender essa questão, né? A questão da advocacia 4.0 hoje, eu acho que, na verdade, é um nome um pouco mais comercial ali da coisa, né? Mas é tu tentar linkar esse aspecto digital ao jurídico, né? Porque o jurídico ele é muito formal, sempre foi formal. A evolução que nós tivemos no mundo jurídico de 2020 para cá, a digitalização de processos, a evolução dos provimentos da OAB de permissão para marketing jurídico, que é um ponto que tu falou da ética antes, é um ponto que a gente sempre tenta, enfim, seguir da melhor forma possível. E no mundo digital, às vezes, isso é bem delicado. Tu anda meio que no fio de uma navalha, né? Então, ali eu comecei a entender um pouco de marketing e tudo mais, até que essa mesma pós, ela me trouxe ali para caminhos já aí muito mais com questão de inovação. E ali sim se refere à tecnologia 4.0, enfim, onde tu já começa a entender a criptomoedas, por exemplo, né? Certo. E ali eu tive a oportunidade, por exemplo, de redigir contrato numa rede teste de Ethereum. Desculpa, repete que agora a mente do careca bugou. Então, vamos lá. Hoje todo mundo associa a criptomoeda a valor, a dinheiro, certo? Só que cada criptoativo, enfim, ele tem a sua função. Imagina que cada um tem sua funcionalidade. Tá? Tem coisas boas, coisas ruins ali, com certeza. Não estou discutindo o uso do dinheiro, a forma, porque ela tende a ser descentralizada na maior parte dos casos e não tão quanto se imagina descentralização em outros. Tá? Tem moedas jurídicas, criptomoedas, criptoativos, que são... pega ali o XRP, por exemplo, é de uma empresa. É um meio de pagamentos ali. Tu pega outros casos onde tu tem, aqui no Brasil, tem uma empresa que agora eu esqueci o nome específico dela, mas ela tende a fazer a função do ponto do cartão de crédito. Tá. Então ela é um ambiente onde tu tem a negociação dos pontos de cartão de crédito. Aquela pontuação que transforma em milhas, transforma essas coisas. Comprou num posto, vamos supor, Ipiranga tem essa questão de pontuação. Foi quem trouxe, eu acho, os quilômetros de vantagem. Os quilômetros de vantagem. O Ipiranga patrocina nós, é isso aí. Isso aí. Então tu tem toda a questão de empresas aéreas também,
que precisam da pontuação. E, querendo ou não, há certos criptoativos hoje que já são utilizados para essas finalidades. Para troca em meio de pagamento. Porque às vezes tu pega aquele ponto e ele tem um valor comercial tal dentro da plataforma. Então tem todo mundo ali. Mas vou voltar para Ethereum para explicar um pouco o que seria a rede Ethereum. Diferente do Bitcoin, que todo mundo conhece usualmente, né? O Bitcoin ele é conhecido por uma moeda de troca, né? Tu compra ele e vende o ativo, enfim. Como ouro, como dólar. Isso. Mas ele tem uma rede ali, né? Tu imagina um pote onde tu tem vários cadeados, né? Ali mais a questão criptográfica da coisa, né? Tu abre um cadeado, uma chave certa, e tu vai conseguindo abrir e tu vai ter um bloco dessa questão. Tu vai resolvendo problemas e aí tu vai ter para quem minera isso, enfim, né? Aí a gente compra dessa mineradora que teve um custo para ter essa questão. Não estou falando do uso dessa moeda, enfim, mas mais o aspecto mesmo funcional, né, da questão. Perfeito. E já o Ethereum ele tem essa finalidade também, mas ele tem automação dentro dele. Ele consegue linkar com execução. Tá. O que ele faz? Ele protege a cadeia de contrato. Tá. Vamos supor assim, há um tempo atrás era difícil falar disso porque tu falava com alguém, ela só, aqui está o contrato escrito, autenticado, é esse contrato, não pode ser falsificado. Se tu pegar 5 anos atrás, tu pegava uma foto, né? Alguém fazia uma montagem dela, só um especialista poderia te dizer, enfim, né? Mas essas redes elas já conseguem autenticar na hora se isso é válido ou não, essa informação, né? Então o Ethereum ele é uma rede onde tu consegue redigir um contrato autoexecutivo dentro dele. Vamos supor que um exemplo muito usual até nesse meio, pensa que tu redigir um contrato dentro dessa rede, onde tu vai viajar. Por exemplo, a companhia aérea CVC, enfim, ela vende um pacote e ela redige esse contrato para ti, certo? A companhia aérea, a CVC, comprou tanto de Ethereum para redigir esse contrato. Ela teve que pagar um custo para isso, para redigir, para ter essa validade. Vamos supor que nesse contrato a empresa de avião também, a companhia aérea, comprou uma parcela desse contrato e a empresa de carro de locação que tu for viajar lá para qualquer lugar e hotel. Tu tem toda essa rede aqui dentro desse contrato, onde quando tu fechou esse contrato, todo mundo está verdinho aqui. Ou seja, tu pagou o preço, todo mundo está verdinho. Você pode pegar o avião, você pode viajar, fazer tudo. Aí tu pensa num carro de automação, por exemplo, um carro dessas cidades que eles são, enfim, ou locado, né? A partir do momento que tu não pagou esse contrato, na locação do carro, por exemplo, tu tinha que depositar lá, sei lá, toda semana R$100, R$200, enfim, estou chutando um valor aqui. A partir do momento que tu não paga esse valor, acende uma luzinha vermelha ali. Tá. Esse contrato automotivo ele pode informar essa empresa para travar aquele carro. Certo. Ou seja, tu não precisa do judiciário para executar, encontrar esse carro, fazer busca e apreensão, tirar a pessoa de lá. Entendi. Então é muito interessante. Caramba. Isso talvez no futuro que a gente possa vir conversar de novo, porque isso é muito legal. É a tecnologia a serviço de quem faz as coisas certas. O próprio Pix é uma tecnologia, né, que tem uma cadeia de criptoativos, né? Sim. E a gente usa isso toda hora, né? Só não sabe qual que é a fonte, né? Certo. Como é que funciona, enfim. Certo. Mas algo valida aquela transação. Tu tem uma hash, um número que vai dizer que aquele valor é teu. Sim. Né? Sim. Isso tudo é feito dessa forma. Só que, claro, aí tu tem, evoluindo um pouco nessa questão, tu tem medos lá na frente, por exemplo, de por quanto tempo essa cadeia vai continuar válida. Porque um computador quântico, uma situação específica, ele pode talvez quebrar essa cadeia muito mais rápido do que ela consiga validar e ele consegue alterar a fórmula. Sim. Daí é outros pontos, né? Outro aspecto aí. Entendi. Cara, eu acho essas coisas muito interessantes. Esse é um ponto específico, mas eu utilizei muito mais para trazer mesmo essa questão do digital para a minha profissão. Perfeito. Enfim, esse ponto das criptomoedas eu sempre gostei como entusiasta dessa questão, né? Mas a parte do marketing jurídico, de utilização de softwares específicos para advocacia,
E hoje, então, como tu tem a inteligência artificial, isso está muito na frente, né? Já não se fala mais em 4.0, se fala em... O que nós evoluímos no último ano para cá é algo assustador. Não tem nem o que... Nem como parametrizar. Não tem parâmetro, assim, né? Não tem parâmetro. O que a gente evoluiu em um ano. Caramba. Muito bem, muito bem. Tu sabe, Murilo, que como eu sou das humanas, quando a gente começa a entrar nesse mundo de tecnologia, para mim parece uma coisa muito distante, mas ao mesmo tempo me encanta, me fascina, porque é incrível o quanto a humanidade tem capacidade de criar e desenvolver. Nossa. Então, enfim, muito bem. Murilo, então, indo para nossa reta final, né? Cara, como passa rápido. Já estamos. Acho que eu nem segui muito. Não, ninguém. Eu também não segui nada. Eu não tenho anotações que seguir outro caminho aqui. Mas é por isso que tá muito legal o Propulsor Empresarial. Porque sim, a gente cria um roteiro para poder até ter uma organização e tudo, mas no fim das contas a gente começa a conversar, o papo flui, quando a gente viu foi 1 hora. Exato. Murilo, então, como você bem sabe, até por ter acompanhado os demais programas, né? Eu gosto de conduzir para o encerramento fazendo uma pergunta, que é o que mais pode ser dito para que este momento tenha valido a pena? Olha, eu acho que a gente falou muito sobre empreendedorismo, sobre contratos e tudo mais. Eu acho que eu vou falar algo até que destoa um pouco do jurídico e, na verdade, tem tudo a ver com ele, tá? É que é o propósito, né? Propósito do negócio. Eu acho que isso é fundamental. É tu ter propósito nas tuas ideias, no que tu está fazendo, para que aí sim tu consiga ter um respaldo jurídico assertivo, né? Eu acho que tu comentou muito bem aquela questão do banco, né? Tu tem que chegar no gerente e dizer para ele, eu preciso disso. Porque muitas vezes tu vai com o problema pronto e ele vai te dar uma solução ali e ele talvez não te entenda, né? Porque tu pega uma parte, um filetezinho daquela ideia, né? Então acho que seria isso. Eu acho que a minha ideia aí para hoje. Muito bem. Muito bem, Murilo, muito bem. Eu quero, antes de te passar para as tuas considerações finais, quero agradecer muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e pela tua generosidade em compartilhar os teus conhecimentos com aqueles que nos acompanham, que querem crescer. Então, só te agradecer de coração por estarmos juntos hoje. Muito obrigado, Murilo. E claro, para ti, considerações finais. Perfeito. Bom, eu que agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui, né, tentando passar um pouquinho dessas questões para vocês, enfim, para todos que ouvem, para ti. Agradecer a ti o convite, né, Evandro, essa parceria de sempre aí, né? Nossa amizade aí continue com essas conversas aí, que são muito produtivas, né? O Diogo, o Jean, que é o nosso especialista aqui, o especialista ele é o marketing. membro fantasma. Quase veio puxar a orelha nossa aqui. Quase a gente bateu na trave. Tá bem, então é só agradecer, né? Muito obrigado, então. Legal. E tenham todos aí uma boa tarde. Muito bem. Murilo, mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado a todos, então, que acompanharam mais esse episódio do Propulsor Empresarial Podcast, agora também no Spotify. Então, vamos lá. Curte, compartilha, se inscreve no canal, tudo que tem direito para continuar nos ajudando a contribuir com quem quer crescer. Dito isto, então, até o próximo episódio. Um beijo no coração de todos. Tchau!